Olá! Se você quer ouvir um pouquinho sobre diferenças entre professor de videoaula, professor de aula gravada e professor presencial, fica que a gente volta já já. Antes de mais nada, já se inscreveu, já deixou o seu like, já compartilhou esse vídeo. Isso é de suma importância para que possamos compartilhar conteúdos de valor, conteúdos com qualidade e, além disso, ajudar o nosso canal a crescer. Hoje nós vamos falar sobre as diversas modalidades de professores que existem por aí. É importante lembrar que com o avanço da pandemia e a necessidade de nós estarmos em casa, mais do que nunca se ficou muito forte a questão dos professores de videoaula e, além disso, os professores que dão aula ao vivo. Mas, Olga, qual seria a diferença? Bom, vamos lá que eu vou explicar. Videoaula são todas aquelas aulas gravadas e isso realmente já era muito utilizado naqueles conteúdos, por exemplo, os conteúdos da Sanar, em que você compra um pacote de aulas e essas aulas elas são gravadas. Você pode assistir a qualquer momento, você pode assistir de madrugada, você pode assistir durante o dia, você vai fazer o seu momento para assistir essas aulas. Então, você compra a aula, você tem uma aula disponibilizada, até as aulas gratuitas, que nós recebemos muitas vezes por e-mail, quando nós realizamos um cadastro ou quando nós participamos de algum programa educacional. As aulas ao vivo são aquelas aulas que acontecem em tempo real. Você não tem como assistir depois, a não ser que elas fiquem gravadas. E a partir do momento que ela fica gravada, ela se torna videoaula. Os professores que trabalham com aulas ao vivo, eles precisam ter muito jogo de cintura e ter muita segurança. Ao contrário do que se acontece na aula gravada, que se você errou alguma coisa, você precisa regravar, ou você grava e aquele pedaço é cortado. Nas aulas ao vivo, o que você falou e o aluno já prestou atenção. Você precisa ter muita segurança e, além disso, você precisa ter jogo de cintura, porque caso seja perguntado algo que você desconhece, você precisa ter humildade e inteligência para dizer que naquele momento você não sabe aquela resposta. Porém, vai pesquisar e vai trazer aquela resposta para o aluno. Afinal de contas, nós professores não temos a obrigação de saber tudo, mas temos que ter a inteligência e a humildade de correr atrás daquilo que nós não conhecemos. O professor de aula online precisa aprender, seu aluno, precisa deixar a atenção do seu aluno voltada para ele. Porque ao contrário do que acontece na videoaula, se o aluno por acaso se dispersa de alguma forma, ele pode dar pausa, voltar àquela aula e começar a assistir novamente. Na aula ao vivo isso não é possível, então você, professor, precisa ter uma aula muito, mas muito interessante. Precisa deixar o seu aluno preso, com a atenção presa para a sua aula. E isso é de suma importância. Olga, qual seria mais parecido com a aula presencial? Seria a videoaula ou seria a aula ao vivo? Sem dúvida nenhuma, a aula ao vivo acaba se semelhando um pouco mais com a aula presencial. Apesar que eu costumo dizer que são três experiências completamente diferentes. Você está lá fisicamente perto do seu aluno, você tem condições de saber como é que seu aluno está. Se seu aluno realmente está fazendo aquelas expressões de que não está entendendo nada, ou se ele está fazendo aquelas expressões de que tô entendendo tudo, ou aquela cara de interrogação que tem uma vontade de fazer uma pergunta, mas tem receio porque tem vergonha. Assim, infelizmente, os nossos alunos costumam ter vergonha de perguntar as coisas para nós, por mais legais que nós sejamos. Então, o tete-a-tete, a aula presencial, permite que o professor tenha essa interação com o aluno. O fato é que, independente da modalidade, se é videoaula, se é aula ao vivo ou se é aula presencial, é importante saber que o professor precisa ter muito preparo. A pandemia jogou no colo de muitos professores que não tinham nenhuma interação com a câmera a responsabilidade de dar aula. E aí, professor, faço como?
Os professores muitas vezes estavam na mesma situação que seus alunos. Temos alunos nos nossos históricos que simplesmente nunca participaram de uma aula online, né? Nunca participaram de uma videoaula. E o que que acontece? Aí surgem aqueles memes da pessoa tá lá se fingindo de travado. Aí passa alguém por trás. Ai, droga, né? Por quê? Porque simplesmente não quer participar, não quer ter aquela interação. Você fazer a apresentação por uma câmera, por um computador e por um celular, o aluno também se sente inseguro. Afinal de contas, muitas vezes ele não consegue estar perto do professor. Para quê? Para ter aquela interação. É importante que neste momento todos os personagens dessas histórias, professor e aluno, sejam amáveis, sejam gentis, acolhedores um com o outro, porque todos nós estamos aprendendo com essas experiências. Bom, o que dizem os noticiários, isso tem sido dito muito nas redes de relacionamento, na internet, nos jornais, na TV, que com a pandemia o que aconteceu é que se antecipou essa mudança educacional e profissional para a internet. Já se tinham planos, por exemplo, algumas empresas tinham planos de trabalhar como home office e foram obrigadas a acelerar esses planos porque simplesmente não podem mais abrir as suas empresas e também não podem ficar com as atividades paradas. A mesma coisa nós falamos para a educação. Existem muitas empresas, né, que simplesmente já trabalham com educação à distância, mas trabalham com a educação à distância de forma diferenciada, trabalham com pacotes. Por exemplo, você pode fazer um preparatório para a residência estando na sua casa. Ah, eu trabalho o dia todo, eu não tenho como ir para um curso, então eu compro um pacote de preparatório e eu vou fazer o meu estudo. E essas instituições, essas empresas, elas simplesmente já tiveram um saque maior, então elas deixam um suporte. O aluno, além de tudo, ele pode deixar perguntas para que sejam respondidas, ele pode interagir com aquela empresa, simplesmente não compra o pacote, estude e se vire. Existem várias possibilidades. Então, se você precisa responder um questionário, se você precisa fazer uma avaliação, se você precisa fazer um simulado, você tem essa oportunidade, essa experiência. É importante lembrar que professor precisa se preparar muito, mas muito mesmo. Dar aula, participar de uma videoaula não é nada fácil, mas também não é nada absurdo de dificuldade. Você precisa, primeiro, aprender a olhar para a câmera. Finja que seu aluno é a câmera. Converse com ele, fale com ele, só está você e ele. Isso é uma oportunidade legal, você acaba esquecendo o que está ao seu redor. Eu costumo dizer que para mim eu tenho muita facilidade. Eu gravo aqui pro YouTube, eu gravo para IGTV, eu gravo videoaula, eu sou professora de videoaula, eu sou professora presencial e eu também sou professora de aula ao vivo. E eu sei que a aula ao vivo sempre me dá um friozinho na barriga, a aula gravada também me dá um friozinho na barriga, a aula presencial também me dá um friozinho na barriga. São 3 experiências completamente diferentes, mas são 3 experiências que eu posso dizer maravilhosas. Então, professor, tem medo, tem dificuldade, agarre-se à câmera, agarre-se ao celular e converse com ele como se fosse o seu aluno. Nas aulas online, que por exemplo, que vocês utilizam uma plataforma em que você consegue ver os rostinhos, fica até bem mais legal, porque você consegue interagir com o seu aluno, consegue ver lá como é que ele está. Infelizmente não dá pra gente ter aquela sensação de presença, né, que a gente tem numa aula presencial, mas eu posso dizer pra vocês que já ajuda muito. É necessário também fazer um planejamento da mesma forma, é necessário você criar um passo a passo, é preciso você realmente conhecer muito. Por exemplo, numa videoaula, se você começa a ler demais, a aula fica enfadonha, fica chata, não fica estimulante. E numa aula gravada, o aluno precisa gostar muito, porque senão ele vai começar a adiantar o vídeo e ele vai perder o que é importante, que é o conteúdo. Então, professor, estude, estude e estude. E você, aluno de videoaula, aluno de aula ao vivo, aluno de aula presencial, leve a sério os seus estudos. Pergunte ao professor quando você tem dúvida. Se você tiver a oportunidade de interagir via suporte com aquele professor,
Se você tem a oportunidade de mandar um e-mail para aquele professor, ou se você tem a oportunidade de interagir com aquele professor numa presencial, nunca deixe para depois as suas dúvidas. Afinal de contas, se deixar para depois, você pode perder a oportunidade, você pode esquecer de perguntar depois, novamente, e na hora que você sentar na prova, justamente a pergunta que você não fez foi a pergunta que caiu na prova. E aí, o que vai fazer? Meu aluno, se me perguntar na hora da prova alguma coisa, eu digo que eu esqueci, que até o dia anterior da aula eu lembrava, mas naquele momento eu esqueci. Boazinha? Má? Não sei. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E será que eu tinha para falar sobre professores de videoaula, aulas presenciais e aulas ao vivo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma coisa para sugerir, deixa aqui no comentário. Beijo, boa semana, tchau, tchau, fique com Deus.